professora Patrícia e depois o professor Gustavo, ok? Então, eu acho que aqui eu peguei um arquivo que não era o arquivo, não estudei. Então, nós vamos ter primeiro a apresentação da professora Patrícia, e cada um deles tem 30 minutos, mais ou menos, 30 minutos para fazer a apresentação, e no final, né, nós teremos 15 minutos para todo mundo poder fazer perguntas, ok? A gente pensou em fazer assim, como a gente tem um chat, vocês podem fazer as perguntas no chat, quem quiser fazer, a pessoa mesmo que quiser fazer a pergunta, informa, eu gostaria de fazer uma pergunta, e a gente dá a palavra para a pessoa, ok? Eu acho que assim fica melhor, a gente achou que assim ficaria melhor, tá? Então, eu vou fazer as apresentações, e a apresentação da professora Patrícia, e vou passar a palavra para ela fazer os comentários, fazer a apresentação dela. Então, a professora Patrícia, ela tem graduação em farmácia, com habilitação em análises clínicas na UEM, ela é doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Maringá, ela é professora do Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina, aqui da UEM também, ela é pesquisadora do grupo de Micologia Médica, e ela atua principalmente nos temas patofisiologia da candidíase vulvovaginal, com ênfase na relação fungo-hospedeiro, alternativas terapêuticas para infecções fúngicas e fatores de virulência dos patógenos fúngicos. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, Patrícia, por você participar dessa mesa temática com a gente, e eu passo a palavra para você pode fazer as suas considerações. Tá certo, professora Maria Cláudia, muito obrigado pela apresentação. Eu cumprimento os outros professores que estão aqui presentes, alunos, com muita alegria que eu faço hoje essa palavra. O evento EAI, que é um evento EAIC, ou EAEX, enfim, são eventos que eu considero, assim, muito importantes dentro das universidades, pois eles conseguem levar o aluno a apresentar o seu trabalho, a sintetizar as suas considerações de trabalho de forma reunida, né, com outras áreas, e isso leva a eles, assim, um engrandecimento considerável. Então, eu muito agradeço o convite, e vou aqui colocar minha apresentação para vocês. Quando vocês verem, por favor, alguém me diga que... Deixa eu ver aqui. Abriu, está ok? Tá ok? Tá certo, obrigada. Bom, pessoal, então, como a professora Maria Cláudia me apresentou, minha linha de pesquisa é voltada para estudo dos fungos, estudo das diferentes composições aí da micologia médica. Sou professora aqui na Universidade Estadual de Maringá, no Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina. E, enfim, eu digo assim, que um dos desafios que a pandemia trouxe, ou uma das lições que a pandemia trouxe aqui para nós definitivamente, é a interdisciplinariedade. Então, apesar de todo o contexto da minha vivência, da minha linha de pesquisa, dos meus estudos, dos meus alunos, serem focados, né, no estudo das infecções fúngicas, seja uma vertente ou outra, o que me faz hoje vir aqui falar de Covid-19 é, para mim, um dos ensinamentos tão importantes que a pandemia da Covid-19 mostrou, que não dá para ficar ali naquele mundo, não dá para ficar só nesse mundo, e mais, quando existe uma situação como essa, onde os esforços devem ser concentrados para que a gente conheça o desconhecido, definitivamente a gente tem que sair da nossa zona de conforto e fazer o estudo aí sobre outros micro-organismos, né? Tudo bem que o fungo está dentro da classe dos micro-organismos, mas estudar vírus, enfim, não era, assim, o nosso ponto forte ali na micologia. Mas, definitivamente, isso viabilizou, né, estudar outras, com as ferramentas que nós temos, viabilizou estudar
Sim, considerações importantes sobre a Covid-19, inclusive desviar os nossos alunos de estudos que eles faziam para alguns estudos em específicos dentro da temática Covid-19, tanto por conta da necessidade, quanto para divulgação. Nós estamos aqui num encontro que tem essa importância de divulgação científica, e isso fez com que, para nós, definitivamente, ficasse muito marcado como um desafio da pandemia, mas que muito provavelmente a gente vai levar para a situação de pós-pandemia. Então, dentro desse contexto, que eu parabenizo também o evento sobre falar de desafios pós-pandemia, eu diria assim, que não tem como nós falarmos de desafios pós-pandemia sem conhecer um pouco do que está acontecendo na pandemia, né? Quais foram quais serão os legados que ela deixará para nós, ou o que vai ser marcado realmente dentro do contexto de todos desses 3 pilares que o evento propôs, e isso é muito bacana. A gente sabe, né, que a Covid-19, vou falar um pouquinho da fisiopatologia e dos desafios e ensinamentos que eu considero ser importantes aqui dentro desse contexto. Então, quando a gente fala de Covid-19, da pandemia, a gente sabe que é uma emergência internacional, que é algo que não foi desviado de qualquer nação ou população, com raras exceções, mas que isso foi uma abrangência internacional de fato, onde, quer queira, quer não, todos tiveram que se manifestar para conhecer aquilo que era desconhecido, porque não tem como, né, ganhar uma guerra sem saber um pouco sobre isso. Dentre os desconhecimentos, acho que o mais importante, o que deriva várias preocupações, é a patofisiologia desconhecida dessa doença. Então, não só a patofisiologia no hospedeiro, mas como a patofisiologia envolvida em transmissões, em possíveis tratamentos, e qual é as condições clínicas que esse paciente vai desenvolver, qual é as condições para o desenvolvimento de uma possível vacina, enfim, todo esse contexto é um contexto que a gente entende como algo desconhecido dentro da patofisiologia da Covid-19. E esse contexto em si gerou dúvidas técnicas, científicas e da comunidade. Um dos desafios importantes durante a pandemia e que a gente vai levar para sempre conosco, aqui nós, da academia, acadêmicos, é que essas dúvidas científicas, mas principalmente as dúvidas da comunidade, da população em geral, elas precisam ser integradas com as dúvidas técnico-científicas, de tal forma que a gente consiga levar uma informação adequada a essa comunidade, uma informação, e a gente precisa definitivamente ultrapassar as barreiras e os muros da universidade, levando um conhecimento e deixando mais confortável essa relação comunidade-ciência. Eu penso que esse é um dos grandes ensinamentos que a pandemia veio a nos trazer. O evento fala, né, desse tripé ciência, tecnologia e humanidade nos desafios pós-pandemia, mas eu diria assim que os desafios os desafios durante e os desafios pós-pandemia são muito importantes. E dentro desse tripé que nós temos aqui de ciência, deixa eu só mudar aqui minha opção de ponto. Dentro desse tripé de ciência, tecnologia e humanidade, eu digo assim, né, claro que a gente está ligado diretamente aqui na academia à ciência, mas com certeza ela é o que sustenta realmente todos esses outros acontecimentos da tecnologia e da humanidade, né, porque a investigação sobre a doença reflete na angústia e nas consequências com a comunidade, com a humanidade como um todo. O desafio de ter um tratamento adequado reflete nessa humanidade, ter as ferramentas adequadas enquanto tecnologia, como, por exemplo, como que muita gente nem conhecia a respeito de telemedicina, de telefarmácia, telepsicologia, que ficaram tão evidentes
nesse contexto que nós estamos vivendo agora, com editais sendo propagados, para que haja um incentivo nesse sentido. E se nós olharmos para o contexto da pandemia, é claro que essa tecnologia acrescentou por demais no início, né? Agora nós estamos em novembro, mas a gente que viveu isso intensamente, assim, e eu falo agora aqui da professora Juliana, que está presente na sala, que nós participamos tão intensamente de tantos acontecimentos aqui na universidade, no hospital universitário, a gente viu da importância dessas tecnologias estarem, que elas estivessem presentes antes, como quão confortável nós estaríamos dentro desse contexto agora, né? Então, os desafios pré-pandemia talvez tivessem nos deixado um pouco melhor enquanto pandemia, mas que a gente possa levar isso para o futuro, né, do entendimento sobre essas tecnologias, que é uma delas que eu poderia dar de exemplo aqui agora. Mas essa tecnologia não seria sustentada sem uma ciência adequada, sem como fazer essa tecnologia de forma adequada, como aplicar, quais são os critérios importantes, o que conversar com esse paciente. Então, para mim, assim, de fato, a ciência, ela sustenta, né, toda essa questão de tecnologia e de os desafios pós-pandemias que vai gerar para a humanidade também. Então, desafios da comunidade, desafios psicológicos, poderíamos falar, a gente estava falando aqui antes de começar, o quão difícil é, até para nós que somos da área da saúde, da área da biológica, entender o quão demorado é esse processo, né? Ninguém estava preparado para uma doença a tão longo prazo como assim. E nesse contexto como um todo, eu queria apresentar aqui, aproveitar esse momento para apresentar a vocês o grupo de estudos em evidências científicas em Covid-19, do qual eu faço parte, do qual a professora Juliana faz parte. Ele começou em março, com essa demanda técnico-científico e da comunidade. Os professores sentiram a necessidade de se reunir, e começamos aí com poucos professores, depois esse grupo cresceu, se tornou interdisciplinar, pessoal da administração, letras, matemática, estatística, biologia, saúde, enfim. É um grupo que agiu assim muito mais intensamente em março e abril, enfim, agora é um pouco mais lento, mesmo porque em março, abril a gente tinha, sei lá, 2, 3, 5 artigos saindo por dia, e hoje a gente tem mais de 1.000 artigos que são lançados na literatura a todo momento. Mas eu trago ele, não só para convidar vocês a fazerem a visita aqui nesse endereço, e consultar o nosso material que tem lá, mas também para dizer o quanto o desafio da pandemia trouxe essa lição da interdisciplinaridade, de estar com grupos diferentes em estudos, e que isso é definitivamente o futuro, não só para que a gente tenha um processo mais acelerado para a descoberta da patofisiologia, de um tratamento ou de uma vacina, enfim, mas como em outras situações também. Quando vocês entrarem nesse endereço, nós temos essa aba que é Evidências Científicas, e nessa aba Evidências Científicas vocês entram exatamente nessa página que está aqui, e aqui tem as publicações do grupo, com diferentes abas aqui, e alguns agrupamentos que nós sugerimos. E aí, aqui nós temos documentos que são resumos de artigo ou artigos científicos. Toda essa demanda foi gerada em torno vindo, né, do hospital universitário, então era uma demanda científica, mas os alunos de todos esses grupos que eu citei traduziram essa demanda científica em uma demanda para a população também. Então, nessa mesma página, vocês conseguem ver materiais para a ampla população sendo divulgado. Isso é uma das missões que também aquele pesquisador que tem ainda uma certa resistência, que ainda tem aquela visão do jaleco de dentro da universidade, do seu laboratório, precisa ser desfeita, né? Essa também é uma lição que nós precisamos ultrapassar essa barreira e levar o conhecimento a todo mundo, né? Para que a gente também não crie a dúvida, que é uma situação que a gente está vivendo muito intensamente nesse momento de pandemia.
Bom, dentro desses desafios da ciência, eu coloco que a produção científica é um desafio, né, porque a gente que é pesquisador sabe o quanto tempo leva uma pesquisa, o quanto tempo leva para a produção de um artigo, para a geração de resultados, isso tudo teve que ser muito acelerado, e como fazer isso de forma com qualidade, que mantenhamos aí todos os parâmetros de um rigor científico adequado, o quanto isso foi questionado, porque como a população, né, definitivamente isso é algo muito importante para nós. Como a população que não sabia nem o que era um artigo científico, teve esse contato direto e enviesado, muitas vezes, sobre a produção científica, e a gente sabe, né, nós que estamos ali todo dia nesse ambiente, o que valorizar, ou o que considerar como uma hipótese, ou o que considerar realmente como um resultado definitivo. Mas isso não é, e não era, e não é de conhecimento da população. Né? Como mostrar isso para que em uma outra situação isso já esteja mais confortável ou mais ambientado. Né? Com certeza isso é um desafio. A multidisciplinariedade, que eu já vim falando aqui com vocês, dentro do contexto da Covid-19, eu acho que um dos primeiros desafios foi os testes de diagnóstico, né, para a gente saber quanto tem dessa infecção, quem são a população infectada, como que isso acontece. Então, lá para março, abril, maio, isso era um limitante mundial, né, saber como fazer essa testagem de forma adequada. Né? Tudo bem que tudo começou em março, grande avanço começou em março, mas isso, as dúvidas e o acesso a todo o material necessário para o diagnóstico foi ainda prolongado por alguns meses. Depois, é claro, o conhecimento da doença, como era essa doença, como é essa doença, ela é uma doença respiratória, o que ela acontece, quais são as etapas seguintes, e por isso que eu volto a dizer que os desafios pós-pandemias, eles são alicerçados por tudo que foi aprendido durante a pandemia, né? Outro desafio, os equipamentos, produtos médicos, como lidar com isso, como ficar equipado para uma situação que a gente nem sabia como seria. Em março, abril, a gente se via aqui em Maringá, vou dar de exemplo nós aqui, numa situação aparentemente de guerra. Né? Nós vimos as manifestações da população em adquirir recursos para esses equipamentos, como se manifestar dentro de um hospital, quais são os produtos que a gente pode utilizar como alternativos a uma desinfecção. Parece assim agora, ou talvez para quem não viveu, uma dúvida talvez simplória, como não saber quais são os produtos alternativos, mas realmente não sabíamos, estávamos lidando com o vírus, apesar de pertencer a uma família, taxonomicamente falando, conhecida, mas a gente não sabia exatamente sobre esse vírus como seria. Então, todo esse esforço foi gerado e foi tido aqui durante a pandemia para novos produtos médicos, novos equipamentos, se paramentar, quais seriam os paramentos adequados, quais são os EPIs necessários para esse desafio dessa patologia. E, é claro, tratamento, ter ou não tratamento, ter uma alternativa que pudesse, apesar de a gente conhecer que as doenças virais, em geral, não têm um tratamento definitivo, né, não tem algo que seja resolutivo ou único, mas o desespero, a ânsia, até mesmo dos profissionais da saúde por um tratamento adequado, visto que, apesar de ser uma doença respiratória, vou falar em doença respiratória ainda, mas apesar de ser uma doença respiratória, nós estávamos lidando ainda com alta taxa de mortalidade. Essa mortalidade vai variar um pouquinho entre países, né? E eu falo alta porque, como a taxa de contaminação é muito grande, por mais que seja 2%, 5%, isso reflete numericamente em alta mortalidade, né? Se a gente for comparar com outras doenças respiratórias. Únicas, né, quando a gente fala unicamente sobre uma doença respiratória, melhor dizendo. E depois, é claro, o grande desafio aí que todos esperam, e
colega vai falar na sequência sobre vacinas. Mas algo que foi bem importante e é preciso citar é que o mundo se manifestou, né? O mundo se organizou, tentou se organizar de alguma forma com várias estratégias, e aqui eu coloco 3 estratégias para vocês, então a Solidarity, a Discovery e o Grupo Coalizão, que são talvez 3 estratégias mais vistas aí no mundo e na ciência, que foi a reunião de países que se reuniram de fato para testagem, por exemplo, de várias estratégias terapêuticas. Isso é bacana, isso deve ser uma lição que foi colocado como um desafio aqui na Covid-19, porque essas reuniões, essas estratégias, elas puderam viabilizar o aceleramento de resultados que não teríamos se nós estivéssemos trabalhando de forma isolada, né, um país isolado do outro. Isso, além de ser um ponto de demora para resultados com qualidade, demoraria, né, muito para um resultado, demoraria para angariar voluntários adequados, e enfim, essas estratégias foram, penso, essenciais para alguns avanços, que inclusive eu vou passar aqui depois para vocês, relacionados a tratamento. Quando a gente fala, né, dos desafios da ciência relacionados ao vírus em si, quem era esse cara que apareceu, né, quem era esse vírus aí? É claro que ele faz parte, a gente sabe, né, que ele faz parte de uma família já previamente conhecida, e isso foi muito bom, porque deu pistas iniciais de qual caminho essa doença poderia seguir. E aí eu destaco, claro, né, como a gente sabe e lê bastante sobre SARS-CoV e MERS, que né, que são 2 vírus que causaram também síndromes respiratórias aí, 2003, enfim, mas que com características um pouquinho diferentes de SARS-CoV-2, mas que já deram aí algumas pistas e possibilitaram alguns avanços de forma um pouquinho mais acelerada, se a gente não tivesse pista nenhum sobre esse vírus. Ainda falando sobre esse vírus e sobre desafios, era o grande desafio. Esse vírus sobrevive, ele é um vírus RNA, aparentemente tão frágil, de forma, né, se a gente fizesse uma comparação relativa com outros vírus, ou até com outros micro-organismos, eu que trabalho com fungo, então nem se fala, mas e a transmissão? O quanto vive, onde ele pode sobreviver, né? Qual é o tempo de viabilidade desse vírus? Então, esse artigo que eu trago como exemplo, ele é um exemplo, né, de artigos que saíram aí, né, nos arquivos, e que mostrou de forma preliminar o quanto tempo esse vírus tinha de viabilidade no ar, em alguns materiais que foram colocados, depois, quanto tempo cai as unidades logarítmicas desse vírus, enfim. E a grande questão era sempre a pergunta, qual que é a viabilidade desse vírus, mesmo presente grande tempo em qualquer uma dessas situações, né, no papel, no plástico, no papelão, no alumínio, quanto tempo isso estaria presente? Mas e aí, esse vírus é viável depois que ele está aqui? Isso era uma questão, e é uma questão ainda, a ser discutida, né, a ser colocada em prática. Provavelmente isso fez engrandecer muito quem estuda, né, em relação a essas temáticas e essas ferramentas. Mas já deu pistas para que a gente pudesse entender um pouquinho mais desse vírus nas superfícies e no ar. Apesar de ter conscientemente esse entendimento, ainda há dúvida e ainda há um pouco de pânico na população. A gente sabe que, por exemplo, esse artigo colocou aí a viabilidade até 3 horas do vírus no ar, considerando um espaço aberto ainda, que foi denominado nesse artigo. Então, é claro que isso vai depender da carga viral presente, mas causa aí certas dúvidas e certos embates que a gente considera como desafio da ciência na presença do SARS-CoV-2.
Outro desafio foram os testes, então lá em março começou a aprovação já, a Anvisa se organizou, né, na verdade, se a gente entender um pouquinho sobre isso também, se organizou para atender as demandas sobre a pandemia em si, então, claro que aprovações foram um pouco mais aceleradas do que o normal. Alguém vai fazer uma pergunta? Acho que não, né? As aprovações foram um pouco mais aceleradas do que o normal, então tivemos os inícios das aprovações de testes aí por volta de março, né, meados de março, depois mais testes sorológicos, então primeiro os testes rápidos, depois os testes sorológicos, e isso foi avançando, e tinha-se uma grande urgência para essa aprovação de testes, visto que quanto mais se testava da população, melhor poderia se conhecer sobre a disseminação, sobre isolamento ou não dessas pessoas e como fazer, enfim. Hoje, na verdade, a demora um pouco sobre ter esses testes à mão, né, mundialmente falando, fez com que as estatísticas ficassem enviesadas no início, e isso agora está um pouco mais já estabelecido, e a gente tem um pouco da realidade em si que acontece. Claro, isso não é uma verdade absoluta em qualquer lugar, ainda não acontece em tempo real, mas enfim, é uma situação um pouco mais confortável. É um pouco mais confortável em disponibilidade dos testes, mas ainda estamos vencendo as barreiras da questão de quando testar, de que forma testar, e qual é o período adequado, qual o teste adequado para se utilizar. Além disso, os desafios vindo de uma doença que não necessariamente pode causar uma resposta imunológica protetora. Então, alguns pacientes não desenvolvem essa resposta imunológica protetora e os testes sorológicos, por exemplo, podem ficar prejudicados. Ainda estamos aí nesse contexto. Nem sempre a gente consegue falar tão claramente sobre isso, porque gera tanta dúvida, mas aqui no meio científico a gente já pode dizer melhor que é assim, que é a realidade que nós estamos vivendo. Bom, da doença, né, algo que se descobriu prontamente, né, já de início, era a forma de entrada desse vírus nas células, como que causava patologia. Então, imediatamente foi detectado que o receptor, né, de angiotensina, ele era um receptor importante para a entrada, a princípio era o único ou o principal revisto, claro, baseado em proteínas acessórias, mas que não vamos entrar aqui agora, enfim. Essa entrada do vírus na célula era dependente desse receptor. Essa questão foi extremamente discutida no início para pacientes que poderiam ter a maior expressão desses receptores. Depois, alguns estudos já foram acalmando um pouco mais, que poderia não haver diferença entre pacientes que utilizavam ou não antihipertensivos que poderiam estimular a presença desse receptor. Então, tem um estudo, por exemplo, que mostra que não houve diferença significativa entre usar ou não inibidores de BRA, enfim. Mas que, de fato, esse receptor, ele era um receptor importante para a entrada, e aqui o que eu queria me concentrar foi que começou a ser a descoberta de que nós não estávamos falando de uma doença simplesmente do trato respiratório inferior, nós não estávamos dizendo sobre uma doença localizadamente pulmonar, e sim uma doença muito provavelmente que desencadearia um processo sistêmico importante. Aqui, né, foi uma sugestão do início desses estudos, e mais, né, adiante, eu queria esse slide. Mais adiante, essa proposta foi feita, e eu me lembro como hoje, quando esse artigo saiu, da professora Juliana dizendo sobre ele, e ficou muito marcado para nós essa proposta, porque a gente que já estava lendo muito sobre essa doença, a gente já vislumbrava que mais ou menos era alguma coisa desse tipo que estivesse acontecendo mesmo. E esse artigo veio assim, né, veio para ficar, vamos dizer. Ele veio para dizer que essa doença teoricamente é composta por 3 estágios, um estágio essencialmente viral, onde há uma resposta viral muito predominante, e a maioria das pessoas ficarão nesse estágio, ainda bem, e farão, né, o regresso, a cura.
mas algumas pessoas poderão evoluir. Então, para um estágio 2, que pode ou não ser detectado clinicamente, e uma vez nesse estágio 2, muito provavelmente ele avançaria para o estágio 3. Esse estágio 1, que é um estágio mais inicial, com sintomas de uma síndrome gripal, né, geral, enfim, o paciente tem aí sintomas de febre, desconforto respiratório básico, mas nada, mialgias, mas nada muito evolutivo. Como eu disse, uma regressão espontânea, muito provavelmente. Mas algumas pessoas chegariam nesse estágio 2, que já é uma fase pulmonar já mais estabelecida, uma fase onde as manifestações laboratoriais já estavam um pouco mais sedimentadas, então começou a conhecer que as manifestações laboratoriais já eram de uma doença inflamatória. Poxa, nós estávamos falando de uma doença viral, que não exclui ser uma doença inflamatória, mas parecia que o que se sedimentava a partir de agora era realmente uma resposta inflamatória. E aí ficou, né, para quem lê sobre esse assunto, ficou, e vai ficar, eu falo que vai ficar, sob a tal tempestade de citocinas, nesse estágio 3, que é mesmo uma manifestação inflamatória muito exacerbada, viabilizada, provavelmente por um descontrole aí dessa resposta que nós teríamos de forma normal, vamos dizer assim. Então, nós temos, eu englobo, na verdade, eu falo assim que nós temos duas fases, né? Essa fase, que é uma fase de uma viremia, e aqui onde não é o vírus mais que está presente em si, ou não é mais ele que está realmente causando ou desencadeando todos os outros processos. Esse artigo, ele faz uma fala, assim, sobre a possibilidade, as vias de morte, me perdoem, eu esqueci de colocar o DOI aqui embaixo, ele sugere vias de morte celular acontecida por conta dessa desregulação imune dentro desse contexto da Covid-19. Então, primeiro, ele cita, assim, não só ele, né, eu pego ele de exemplo porque eu gosto desse esquema, mas, assim, um recrutamento celular exacerbado, porém de células aparentemente ineficientes para conter aí essa infecção viral. Por outro lado, esse estímulo dessa infecção viral parece ser tão crescente sobre essas células que elas passam a liberar mediadores químicos importantes e de forma expressiva, que são as citocinas, e isso, né, esse processo não passa a ser mais autolimitado como a gente conhece, né, classicamente para uma infecção viral, onde a gente tem uma resposta inata com um pico, né, e mais autolimitada, uma resposta adaptativa que acontece quase na sequência e que gera uma memória, né, células de memória que vão aí ficar presentes. Isso não está ainda tão certo na Covid-19, que é um desafio ainda para essa doença. Essa figura à nossa direita, né, aqui foi, né, o que eu estava dizendo sobre toda essa questão de liberação de mediadores químicos, e à nossa direita, com esse alvéolo, né, a comparação de um alvéolo pulmonar com o alvéolo, com a presença aí da Covid-19, do SARS-CoV-2, nós temos várias pistas para acontecimentos pulmonares, mas que a gente depois, inclusive, pode transpor isso para os outros tecidos. Então, primeiro, uma inflamação muito evidente, essa inflamação causando dano epitelial, esse dano epitelial fazendo uma série de cascatas, né, normais e fisiológicas no nosso organismo, como, por exemplo, o recrutamento de plaquetas para esse local e desencadeando vários parâmetros laboratoriais importantes que passaram a ser detectados, né, passaram a ser valorizados ainda mais intensamente na Covid-19. Então, para quem é laboratorial, sabe que produtos de degradação, como dedímero, além da presença de proteínas inflamatórias, isso são marcadores muito importantes aqui dentro do contexto da Covid-19, e vem, sim, por conta dessa evolução de fase 2 e fase 3. Isso tudo, né, esse contexto da doença, gerou
alguns conhecimentos, né, saber das fases da doença foi muito importante, inclusive, para que um dos desafios fosse mais ou menos delineado, que era quando fazer os testes. Quando fazer os testes para detecção do vírus propriamente dito, quando fazer o teste para uma resposta imunológica. E hoje a gente tem aí mais ou menos um padrão, né, de 3 a 5 dias a partir de um contato ou a partir do início dos sintomas, a realização de testes para a detecção desse vírus, e depois, que é os testes PCR, ou até mesmo o teste de detecção de antígeno, e posteriormente, ainda falando sobre, depois de 10 dias, 15 dias, o teste para detecção das imunoglobulinas. Mas existe situações desafiadoras? Sim, existem, como eu venho falando aqui. Pessoas que não soroconvertem, como a gente fala, pessoas que não terão a presença desses anticorpos, e isso faz com que a gente tenha um grande desafio aí para o nosso próximo tema, que são as vacinas. Enquanto doença, né, esse brainstorms aqui seria uma sugestão, né, de acontecimentos, onde a gente tem aqui em verde, então, a presença de células B, né, de linfócitos B, que deveria talvez ficar aumentado durante todo o tempo, mas aparentemente são células, os artigos trazem ainda que essas células podem estarem exaustas, quer dizer, de tanto fazer esse recrutamento, elas não têm um funcionamento adequado, essa sugestão. Ou mesmo a imunidade celular também, claro que existe artigos dizendo da importância da imunidade celular, mas isso não é uma verdade absoluta ainda, isso não fica a longo prazo, isso não é visto em pacientes que são severamente acometidos. O que se sabe e o que se vê muito claramente é uma resposta inflamatória aqui em azul permanente, crescente, conforme a gravidade da doença, e os marcadores inflamatórios aí, como, por exemplo, nesse artigo, ele evidenciou a presença de dedímero, indicando essa inflamação persistente. Esse é um quadro comum numa doença respiratória? Não tão frequente quanto a gente vê aqui na Covid-19. Então, eu penso que é realmente um desafio que ainda está sendo galgado, porém, que a gente já entende melhor como uma doença respiratória pode ser tão modificada e talvez ser chamada, então, de uma síndrome respiratória. É isso, na verdade, que se tem plantado cada vez mais, uma síndrome, porque quando a gente fala de síndrome, né, a gente está dizendo de mais de um acometimento, vamos dizer assim, de forma geral. E a gente sabe que hoje a Covid-19, ela não fica restrita a acontecimentos pulmonares. Nós temos aí acontecimentos extrapulmonares muito importantes em pacientes em estado grave ou estado mediano a grave, inclusive com manifestações a longo prazo, ou, vamos dizer, eu não gosto muito da palavra sequela, mas porque sequela seria para a vida toda, né? Mas assim, com a presença de alguns sintomas ainda permanentes nesses pacientes, e vindo principalmente dessas manifestações extrapulmonares. Então, tanto manifestações neurológicas, quanto manifestações hepáticas, tem se falado cada vez mais, mas eu queria destacar aqui as manifestações cardíacas, elas são muito importantes, e todas essas manifestações, elas foram muito evidenciadas pelo aquele primeiro conhecimento, de qual era a porta de entrada para esse vírus. Então, a presença do receptor de ECA2, ok. Ele está presente em qualquer tecido? A partir daí foi cada vez mais, já era sabido, né, mas cada vez mais empregado nesse contexto aqui da Covid-19, no entendimento, olha, receptor ECA2 presente em diferentes tecidos. Mas era só esses receptores também? Não. Hoje já se sabe, por exemplo, que um grupo de risco, que é bem importante, que são os obesos ou os diabéticos, eles expressam outros receptores que também são importantes como porta de entrada do SARS-CoV-2. E isso como, vamos dizer assim, um tijolinho no conhecimento do porquê que são pacientes de risco, né? Um dos tijolinhos. Enfim, eu destaco. Patrícia,
Pois não? Preciso pedir para você se caminhar para o encerramento, né? Porque nós temos 30 minutos, o assunto está maravilhoso, mas a gente já passou um pouquinho do tempo e ainda nós temos o professor Gustavo para fazer a apresentação. Então, se você puder encaminhar para o encerramento. Ah, sim, estou caminhando, estou caminhando. Ok, Ok, perdão. E aí, então, foi quando se descobriu definitivamente sobre a questão, né, desse vírus estar presente em vários tecidos, como o tecido gastrointestinal, em diferentes partes dele. Enfim, depois, se alguém quiser a apresentação, vai ficar disponível. E aí, sim, hoje já tem muito mais sedimentado sobre os grupos de risco, sobre quem são os grupos de risco, muito mais do que era, né? E aqui eu queria, né, falar em alguns outros pontos, como reinfecção, que hoje já estão bem sedimentados sobre essa questão dessa possibilidade de reinfecção, sobre tratamentos, o quanto isso foi estudado, o quanto isso foi evidenciado, então, sobre reposicionamento de fármacos, como que essa lição, né, como foi evidenciado isso também dentro dos desafios da doença, e aqui, assim, eu tinha um pouco para falar sobre esses tratamentos também, mas e eu acho que concluindo assim sobre o tratamento, o que tem realmente de evidência científica é sobre o uso de dexametasona nesses pacientes, por conta de ser uma doença realmente inflamatória. E aí eu queria deixar uma mensagem, né, que realmente nesse mundo pós-pandemia, falando de ciência, que é o tema que eu queria trazer para vocês, que realmente não existe como pular etapas na ciência, porque os prejuízos podem ser ainda piores, né. Quero agradecer a atenção, peço desculpa aí pelo atraso, sou faladeira mesmo, e estou à disposição. Muito obrigada. deixa eu desligar minha câmera, né, que ela estava dando problema aqui. Eu também queria agradecer, eu também sou como você, eu sempre extrapolo, não tem gente, a gente vai se empolgando, né? Mas não tem problema nenhum. Foi muito boa essa palestra, parabéns. E depois, no final, o pessoal faz os questionamentos, né? Ok, muito obrigada. Obrigada a você. Eu gostaria agora de pedir, então, para o professor Gustavo, deixa eu só fazer uma apresentação dele, né, rapidinho, como eu fiz a sua, né? Então, o doutor Gustavo Cabral de Miranda, ele fez graduação em Ciências Biológicas na Universidade do Estado da Bahia, doutorado em Imunologia no Instituto de Ciências Biomédicas da USP de São Paulo, doutorado sanduíche na Unidade de Investigação Biomark Sensor Research do Instituto Superior de Engenharia do Porto, em Portugal, Portugal. Tem 2 pós-doutorados, um no Instituto Jenner, Universidade de Oxford, na Inglaterra, entre 2014 e 2017, e no Hospital Universitário desculpe se eu estou falando errado, em Hospital, da Universidade de Berna, na Suíça, entre 2018 e 2019. E ele trabalhou exatamente com o desenvolvimento de vacinas utilizando VLPs, ou seja, Virus-like Particles, e diagnósticos avançados utilizando a tecnologia de biosensores. Atualmente, exerce a função de pesquisador principal, com projetos aprovados pelo Programa Jovens Pesquisadores, da FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, para o desenvolvimento de vacinas contra SARS-CoV-2, chikungunya, Zika vírus, utilizando essa técnica, né, de virus-like particles. Então, é um prazer enorme ter você fazendo parte dessa nossa mesa temática, e eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, na verdade, por ter se convidado para bater esse papo com vocês, interagir. É sempre muito interessante, assim, conversar com a turma da iniciação científica, sabe? Porque é algo diferente, assim, é um momento diferente. Eu acho que a gente tem o hábito muito de preparar apresentações, fazer excelentes apresentações de projetos para discutir ciência avançadas, com grandes pesquisadores, e aí vai desde a Europa, esse blá 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 todo. Mas eu acho que uma das maiores preocupações que essa pandemia nos mostrou é a gente conseguir ultrapassar isso. Acho que a professora Patrícia fez além da excelente apresentação, ela falou sobre a interdisciplinaridade. Claro, as coisas não vão funcionar se não tiver interdisciplinaridade. Mas eu acho que a pandemia ainda foi muito além disso, assim. Eu acho que a pandemia, para funcionar na universidade, sim.
Mas esse tema que eu pedi para conversar com vocês sobre a integração da pandemia com a ciência, política e sociedade, hoje está bem estampado, assim. Se a gente não tem como discutir ciência, tecnologia e inovação sem trazer a sociedade para próximo de nós, ou seja, a gente vai ter que sair do nosso mundo acadêmico para se comunicar com a sociedade e não tem como deixar a política de lado. Principalmente em um momento que a gente vive tão fortemente, tão forte o negacionismo, porque assim, o negacionismo é uma coisa meio que natural do ser humano. Ele nega até que seja provado o contrário. Então é natural. Mas nós estamos vivendo um momento complicado em que o negacionismo está no topo da gestão do que está gerindo o Brasil. Isso é ainda mais trágico. Então, assim, eu quero falar, claro, falar sobre as vacinas, a gente vai bater esse papo sobre vacina, mas o tema que eu queria discutir propriamente com a turminha, com a molecada, pessoal, molecada para a gente na Bahia, né, é como se fosse a gurizada para vocês aí no Sul, então eu vou estar expressando essa expressão molecada, eu tenho 38 anos, então quem está na faixa dos 20, eu vou estar chamando molecada mesmo, porque está começando, principalmente iniciação científica. Vamos lá, pessoal. O que está acontecendo hoje com a vacina? Nós temos alguns pontos, tá? Com o desenvolvimento da vacina no Brasil. Por exemplo, eu estou desenvolvendo na liderança de um trabalho aqui na USP para desenvolver uma vacina brasileira. Temos um suporte financeiro muito bom, tá? FAPESP sempre tem essa vantagem, que nos dá uma equipe muito boa para a gente trabalhar. Mas nós temos um pequeno, grande problema: a logística brasileira. Isso aqui é um exemplo. Eu comecei os experimentos em março. Tá? Eu comprei reagente, comprei material em abril que ainda não chegou. Não chegou. A gente está se batendo. Ainda não chegou. As coisas estão andando, a equipe está andando e tal. Outro exemplo, loucura assim para que as coisas chegassem em março, em abril, e eu fazendo pressão, estava um reagente, eu recebi uma informação da empresa e em abril, olha, esse reagente chegou, um dos reagentes chegou. Falei, pô, que bom, vou começar já a vacinar os camundongos semana que vem. Só faço uma formulação, só estou precisando dele para formular a vacina. E eu tenho uma observação, tá com a Anvisa, Receita Federal, então está previsto para ser liberado dia 12, 13 de maio. Como assim? Nós estamos em abril, já chegou, mas está precisando para ser liberado dia 12, 13 de maio. Momento pandemia, viu? Aí a gente fica lembrando sobre... a gente fica fazendo associação, não tem como. Como vocês falaram, eu vim de Oxford, exatamente no Instituto Jenner, onde surgiu essa vacina. Então, eu conheço bem essa vacina porque a gente trabalhava lá com a equipe no Instituto Jenner, lá na Universidade de Oxford. O reagente a gente compra em março, assim, a gente não se preocupa muito com essa questão de fazer ordem, porque as coisas andam de uma forma em que, geralmente, eu fazia a ordem do material, se eu fizesse antes das 11 horas, 3 horas da tarde estaria na minha bancada. De repente, eu não me preocupava em fazer, então poderia ser que ao invés de chegar à tarde, chegava no dia seguinte. Ou se fosse uma coisa muito difícil, poderia demorar uma semana. Por exemplo, essa que eu estou esperando desde abril, poderia demorar uma semana. Tá. Como há a possibilidade da gente concorrer? Há qualquer possibilidade da gente concorrer em desenvolver uma vacina? Pessoal, esquece. Mas entra outra questão. A gente tem que parar, esquece menos ainda. Eu acho que esse é o desafio propriamente do pós-pandemia no desenvolvimento de vacina. Nós vamos ter algumas vacinas... as primeiras vacinas que virão agora, por exemplo, essa vacina do Instituto Butantan em Oxford, China, Instituto Butantan, eles deram um tiro certo, entre aspas. Escolheram o vírus morto. Se aqui a gente pode chamar de vírus morto, já que não tem vida. O vírus inativado. Eu acho que eu estou falando tanto para
os meios de comunicação, que eu estou começando já a usar os vírus, a expressão que eu uso para o social já na academia. Mas isso é um desafio nosso também, para a gente trabalhar isso. O vírus inativado. Foi um tiro certo, é uma coisa que a gente sabe que vai dar certo, usa um adjuvante e sabe que vai ter uma resposta. Claro que essa vacina ela vai dar uma resposta à produção de anticorpos, mas todos sabemos da nossa área que ela é horrível para células T, tá? Então esquece, usa o adjuvante, o alum, ok, vai ter uma resposta, uma produção de anticorpos, não são os melhores neutralizantes por causa da sua subclasse, mas sim, dá uma resposta. Então, provavelmente, eles vão conseguir, no mínimo, 50% de proteção, que é o que a OMS exige. Na verdade, inicialmente, a OMS exigia 70%, né? Mas aí a FDA fez pressão, Estados Unidos e tal, então baixou para 50%. Além disso, claro, tem um fator de imunidade, questão de tempo, que tem que ser no mínimo 6 meses. A OMS exigia 1 ano, mas com essa pressão exige até por 6 meses, porque não faz sentido uma vacina não ter proteção no mínimo 6 meses, principalmente no momento que a gente precisa vacinar praticamente a humanidade. Tá? Não tem como estar vacinando 3 meses, 4 meses, além de que todas essas vacinas provavelmente vão precisar de 2 doses. Tá? Então, eles já foram certeiros nisso, sabendo que ia ter falha, tá? Que é a produção, a indução do sistema imune num algo mais complexo. Entra uma questão também que a Patrícia comentou sobre a tempestade de citocinas. Para a gente não vai ter o que a gente chama de body disease enhancement, pode induzir um desequilíbrio no sistema imunológico e gerar uma tempestade de citocinas e tal, uma hiperinflamação. Porque a gente não tem outros, entre aspas, coronavírus aqui, como SARS-CoV-1, MERS, que pode gerar uma reatividade cruzária, que ao invés da gente ter um anticorpo, como acontece com a dengue, né? Em vez de um anticorpo ligar e neutralizar, na verdade ele favorece a entrada do vírus para em outras células que geralmente esse vírus não infectaria, mas vai favorecer a sua proliferação e, consequentemente, uma carga viral muito alta e gerando uma resposta inflamatória exacerbada, um desequilíbrio do sistema imunológico. Então, a gente não vai ter esse problema aqui. Mas, nesse caso, em outros países que têm os outros vírus, já que a gente está falando de pandemia, tem que levar em consideração. Então, essas são as 2 principais falhas desse estudo. Tá? Porque, em termos de como é que a gente efeito colateral a longo prazo é uma das melhores estratégias, na verdade, né? Porque a gente já conhece bem, a gente sabe a gente consegue antecipar qualquer efeito colateral a longo prazo. Então, nesse caso, a estratégia ela foi certeira, embora limitada. No meu caso, assim, inicialmente, quando eu propus, eu falei, eu não vou utilizar nenhum material genético, nem o vírus inteiro, pela falta de conhecimento, como bem expresso por Patrícia. Então, eu vou usar a técnica que a gente já trabalhou lá em Oxford, também na Suíça. A gente vai aplicar aqui. Como eu tinha alguns projetos aprovados tinha um projeto aprovado pela FAPESP para desenvolver vacina contra chikungunya, zika vírus, e a ideia basicamente é desenvolver plataformas aqui. Esse é o desafio, desenvolver as nossas próprias plataformas para que a gente não fique dependendo de outros países. Essa é a questão maior. O projeto basicamente foi esse, e aplicando para o chikungunya, o zika, porque é um problema nosso que a gente tem que resolver. Então, assim, foi o que eu pensei em trabalhar. O primeiro dia que eu comecei a trabalhar foi esse ano, e aí eu tive que me adaptar ao coronavírus, e bom, foi essa loucura inteira, e acabou que a FAPESP divulgou o trabalho que eu estava liderando e tal, e aí, bom, foi essa loucura de mídia e tal, mas é uma estratégia que a gente já tem, é uma estratégia plástica, a gente consegue
moldar as partículas semelhantes ao vírus, né? Virus-like particles. Então, a gente consegue moldar, a gente já tem, usa apenas componente proteico, a gente consegue, não tem nenhum efeito colateral, naturalmente ele é degradado pelo organismo, já temos vacinas licenciadas já há décadas, como a vacina para hepatite C, hepatite B e HPV. Então, a gente apostou nessa estratégia e, o mais importante, nós temos conhecimento sobre isso. Porque também não é apenas a melhor estratégia que se utiliza, é a estratégia que a gente tem condições de trabalhar. Né? Fisicamente, estruturalmente laboratorial e intelectualmente. A gente tem aqui para trabalhar, não é? Qual a melhor a estratégia para trabalhar? A estratégia que você tem condições de trabalhar. Tá? Então, a gente tem que ser um pouco realista. E, em particular, eu acho que essa é uma das melhores estratégias que tem. Esse foi o objetivo de eu ter ido para Oxford em 2014, exatamente para trabalhar com isso, porque é algo que era muito promissor e estava muito direcionado à indústria, e aqui a gente consegue trazer para o público. Nesse caso aqui do Brasil, que é nosso financiamento, basicamente é público. Quase totalmente é público. Lá eu trabalhava com um público privado, mas a ideia era trazer para aqui para o Brasil. Mas essa pandemia também surge em outras coisas, que é o boom empresarial. Vamos desenvolver tecnologias novas. Tá? Boom. Aquela coisa do investimento empresarial muito grande, muito alto, fora do real, surreal. E aí a gente... essa empresa americana foi a primeira empresa que começou a fazer os testes em seres humanos, nem fez teste animal. Começou a fazer teste em seres humanos e falou que iria fazer em paralelo, fazendo essa tecnologia nova com RNA mensageiro, que é uma estratégia muito boa pensando em futuro, tá? Presente assim imediatamente, não necessariamente por causa da necessidade do carreador, tá? O RNA mensageiro, pessoal, imagine, colocou no corpo, vai ter DRNase que vai destruir ele, é fora de sério. Então, assim, na primeira informação de que foi feito testes em seres humanos, a empresa teve um ganho de investimento, as ações aumentaram 35% a 40%. Aí surge isso em março foi. Aí surge o momento da pandemia business, né? Pandemia business. Agora aí que surge aquele momento bem de, olha, estratégia de negócios. E midiática, né? Estratégia de negócio midiática, trabalhando isso. Algumas outras empresas que fizeram isso em maio, abril, já cresceram 5%, que é muita coisa, mas já foram atrasadas. Isso aqui já no início já demorou 30%, 40%. Né? Ok. Aí surgem outras estratégias. União de empresa, a Pfizer já conecta com a BioNTech lá na Alemanha, e aí começa essa estratégia, a união das empresas, uma comprando o outro, e o business crescendo. Né? Então, assim, surge essa coisa do RNA mensageiro, que é uma técnica boa. Tá? Ela vai além, por exemplo, dos trabalhos das vacinas com DNA, por exemplo. Essas fake news são engraçadas, porque elas são bem limitadas, né, intelectualmente. Assim, as pessoas fazem explicações extraordinárias, aí coisas bem básicas, esquecem de informar. O RNA mensageiro, basicamente, ele vai no citoplasma e expressa a proteína. Ele ultrapassa essa ideia do DNA que precisa ir lá ao núcleo, produzir o RNA mensageiro, vir para o citoplasma, então, e fica suscetível a mutações e tal, além de que a vacina de DNA precisa uma eletroporação para entrar na célula. Então, esse RNA mensageiro veio com uma ideia muito boa, na verdade já vem trabalhando há tempos. Tem alguns problemas. O carreador tem várias controvérsias, essas nanopartículas que carregam para até chegar na célula. Como eu falei, o RNA mensageiro colocou no corpo, ele vai ser eliminado muito rápido. Tem várias coisas que deve ser estudada a longo prazo, porque nenhuma dessas vacinas ela foi licenciada. Ela não tem nenhuma vacina licenciada para ser humano.
Se não tem uma vacina licenciada para ser humano, a gente não tem como prever essa questão a longo prazo. Qualquer efeito colateral a longo prazo. É uma estratégia boa? É. Foi uma estratégia de negócio muito boa? Foi. Mas foi estratégia de business perfeito. Tá? Essa foi a estratégia de business perfeito. Vocês lembram eu falando sobre a melhor estratégia é aquela que nós temos condições de desenvolver? O que a empresa fez. Se ao invés de eu fazer algo que já está que não é patenteável, eu tenho uma coisa que eu patenteio. Então pertence à empresa. E aí, não foi apenas uma empresa, duas empresas estão trabalhando nessa. Daí Oxford surge com essa questão dos vetores virais. Que ele usa os Shadox, e esse a gente já trabalhava com esse Shadox, com esse adenovírus de macaco, já há tempos. Utiliza isso já há tempos. Basicamente, o que é estabilidade na ciência é incrível. Quando a gente desenvolve algo, não necessariamente é o produto que a gente obtém, mas o conhecimento que a gente desenvolve no decorrer desse trabalho. Eles tinham trabalhado com o MERS e com esse Shadox, ou seja, com esse adenovírus, que basicamente é um vírus que causa um máximo que pode acontecer, uma gripezinha simples. E esse é de macaco, ou seja, melhor ainda para o sistema imunológico eliminar. Simplesmente eles já tinham trabalhado, como a Patrícia falou, com o receptor binding domain, ou o receptor... mas ele, na verdade, ele não trabalhou apenas com o receptor binding domain, ele trabalhou com a proteína spike inteira do vírus. Basicamente, ele retirou do MERS e colocou o SARS-CoV-2. E começaram os trabalhos. É uma estratégia muito boa para explorar. Mas, você lembra a Patrícia comentando qual o problema da gente pular etapas? Se a gente for parar para ler o primeiro artigo que eles fizeram, e isso estava em público, acaba que eu conheço quase todo mundo, a turma, e a gente tem uma relação. Quando eles publicaram o artigo com testes com macacos, bum, a mídia, aí eu fui olhar e falei, bom, esse é um artigo muito bom, mas nada demais. Como assim? Como assim? Se você encontra vírus nas secreções nasais do macaco, como assim? E aí, não, mas inventaram um monte de... O problema é que eu perguntei isso em público. Assim, a gente tava na CNN ao vivo, eu falei, olha, eu acho o artigo muito... E são meus amigos, assim. Falei, olha, a gente passa o Natal junto, passando o Natal juntos, tá? A gente é muito amigo, mas esse trabalho não é tudo isso. Ficou uma situação tão constrangedora, tava na CNN ao vivo e tal. Aí eu expliquei, na verdade, se esse um trabalho fosse numa condição normal, ele não passaria diretamente para estudos humanos. Que ele teria que trabalhar a dose-resposta, a melhor dose-resposta, até que a gente eliminasse a possibilidade do vírus infectar a célula. Não apenas eliminar a doença, porque ele diminuiu a carga viral, ótimo, isso é muito bom, mas ainda continua passando. E aí mudou o foco. E aí foi um momento estratégico de que a vacina não é apenas para proteger contra o vírus, proteger contra a doença. Tá? Ou seja, o vírus vai continuar lá, só vai diminuir a carga viral e o próprio sistema imunológico vai defender o organismo. E aí usa Shadox, esse adenovírus de macaco, é uma estratégia muito boa, tá? Uma das boas estratégias, com várias falhas também, então essa pressa, tanto que era uma dose, e posteriormente teve a necessidade de mudar de uma para 2 doses. Ou seja, mostrou nisso daí que não era um estudo duplo cego, poderia ser randomizado, mas não era estudo duplo cego. Se fosse duplo cego, não teria essas informações suficientes para ter que mudar de 1 para 2 doses. E nisso também outras empresas trabalharam com o adenovírus, mas o adenovírus humano, por exemplo, a Johnson Johnson, assim como essa loucura que teve na Rússia, tá? A Johnson Johnson foi um trabalho legal, mas elas utilizaram o adenovírus humano com algumas modificações do sorotipo 26, que o adenovírus humano tem um pequeno problema, já tem anticorpos naturais dele. Quando entra no corpo, ele vai ser neutralizado. Então, para chegar até a célula e expressar o que ele carrega, sabe? Porque ele é um carreador. Ele é um vírus carreador.
Tá? Então, assim, para expressar, ele tem esse problema. A Johnson Johnson não utiliza já é uma modificação. O adenovírus sorotipo 26, então, teve suas vantagens. Que foi um trabalho legal, já testaram com 26 macacos e tal, teve um resultado bom. Mas tem alguns quesitos. E aí entra a Rússia, que já faz um teste e nem faz teste com animal, e já faz teste com 76 humanos, 38, dia 18 começou a fazer o teste de fase 1 com 38 voluntários, dia 23 de junho já começa a fazer os testes com mais 38, e aí já diz que é fase 1, fase 2, e faz os testes, isso em junho, um mês e meio depois está licenciada a vacina. Aí entra a briga, aí não é apenas o business, aí entra a briga política. Entra o processo da Guerra Fria declarado, assim. Um estudo até que eu falei, ficar me matando, assim, porque, tipo, em particular, politicamente eu tenho um padrão progressista, de esquerda, e é sempre declarado isso, eu sempre fui claro isso, e eu falei que essa da vacina é uma das estratégias mais esdrúxulas que tinha para desenvolver vacina. Você faz um teste com 76 pacientes, ou seja, ele não é fase 2. Fase 2, nesse caso, o número é importante. A gente faz fase 1, a gente precisa, molecada, a gente precisa no máximo de 100 pacientes para a gente testar, para saber se realmente aquela vacina gera algum efeito colateral ou algo assim, já com todos os dados com estudos com animal. E aí a gente vai para a fase 2, a gente vai para centenas, tá? Centenas de pacientes. Ou seja, esse estudo ele é qualquer coisa menos fase 2. Tá? E ele mesmo assim licenciaram. E foi para estudo em larga escala, foi para vacinação em larga escala. Bom, Rússia é o país primeiro licenciar uma vacina para a Covid. Isso não é verdade. Tem um licenciamento interno. Tá? Não é verdade. Não vai. E aí entram os jogos políticos aqui e tal também para. Olha aqui, ó, agora eu estou com a turma da vacina russa, com a turma da vacina chinesa, e agora eu estou com uma turma que ele é bolsonarista. Ele é bolsonarista, ele vai para qualquer coisa. Tá? Ele vai tomar cloroquina, ele vai defender a dióxido, ele vai defender se vai fazer um tratamento com jujuba, não importa, ele vai. Tá? Entra a briga política. E essa integração, eu acho que é um pouco de nossa culpa científica, fazendo isso, essa integração ciência, sociedade e política, nos ensinou, basicamente, que a gente pode fazer ciência do mais alto nível, mas se a gente não tiver apoio social, a gente não vai andar. A gente não vai caminhar. E a sociedade, se negar a ciência, a sociedade está fadada a quebrar a cara. Está fadada a quebrar a cara. E para isso num quesito médio, tá? Num quesito médio. Num quesito médio, quando eu falo geral da sociedade. Para a gente gerar uma estabilidade social, a gente precisa do desenvolvimento científico, tecnológico, tá? A gente manter uma sociedade estável. Quando eu falo sociedade estável, no contexto geral mesmo, porque esse desenvolvimento científico é economia, é estratégia de saúde pública. E essa pandemia nos mostrou o quanto nós somos instáveis e reféns de outros países. A gente precisa de insumos básicos para comprar, para sobreviver cientificamente aqui. Então, esse foi um baque. Se nós não tivermos essa união da ciência e sociedade, nós estamos fadados à derrota. Tá? E aí, a culpa é da sociedade, não puramente. É muito culpa nossa também científica. Porque a gente, quando a gente chega num patamar muito alto, a gente não quer descer do palanque. A gente fala difícil. A gente complica a linguagem com a sociedade. A gente dificulta a compreensão. A gente dificulta, um muro de universidade e sociedade. Isso nos destrói a um nível que a gente não tem nem noção. E assim, eu sempre brinco assim, olha, eu
praticamente passei fome quando criança, assim, para sobreviver. Eu terminei o 2º grau com 22 anos. E aí, quando eu chego assim, nesses ambientes muito high society da ciência, às vezes eu tenho umas discussões que eu falo, a gente não está falando da vida real. Se você me pergunta eu com 18 anos, cientificamente é perfeito, mas se você me pergunta eu com 18 anos, que eu estava na, sei lá, na 8ª série, com 19 anos eu estava na 8ª série, 18 anos eu estava na 8ª série, trabalhando, tendo que me virar, morando sozinho, você pergunta, você vai querer, você vai sair, você não vai aceitar o isolamento? Aí eu falo, olha, eu prefiro morrer com o vírus do que morrer de fome. E isso é muito bem explorado pela política. E aí onde a gente volta para a universidade, a gente precisa ter mais essa união com a sociedade. De informação, falar de forma simples, chegar nas pessoas, unir com a mídia. A mídia, por exemplo, se não é a mídia, a gente estava num caos violento, pelo menos a maior parte da mídia. Tem umas que não tem como. Assim, também é negócio, vai de acordo com o investimento, tá? Mas assim, a boa parte da mídia teve do lado assim no combate à pandemia. Mas, infelizmente, nós não conseguimos fazer a tríade perfeita. Que é a ciência, sabe? A ciência, a sociedade ali, quando a gente faz aquela união, para a gente chegar na sociedade. Ciência, mídia e política. Aí a gente chegava na sociedade perfeita. Aí a gente, ao invés de a gente estar discutindo hoje, eu não vou tomar vacina não chinesa porque foi os chineses que... Vamos falar que foi o chinês que desenvolveu isso. Eu não vou estar com Dória, o Dória é um traidor do Bolsonaro. Eu não vou tomar isso não porque é contra o político que eu gosto. Então, nós chegamos a um nível de estupidez tão grande, que, por fim... Um presidente da República que precisa ter, que pode ter os melhores especialistas do planeta ao lado, vem a público e pergunta se não é melhor investir na cura do que na vacina, que é prevenção. Eu, em particular, eu não sabia disso. A Rádio Até Gaúcha me ligou para conversar sobre isso. Eu tive crises de risos. Assim, eu fiquei sem graça, depois pedi 1000 desculpas. Falei, não, isso é mentira. Eu pensei que era alguma piada, porque, sei lá, o pessoal do Pânico, às vezes eu vou no Pânico, eu pensei que era alguma piada, assim. E eu comecei a ter crise de risos. Nós chegamos a um nível tão absurdo disso, de negacionismo, em que nós temos uma liderança que atrapalha a gente combater tudo o que está acontecendo. E a gente vai ter as melhores vacinas, nós podemos ter as melhores vacinas, mas se nós não tivermos esse diálogo com a sociedade, a gente não vai passar por isso tão cedo. E a pandemia nos mostrou claramente, ou a gente faz essa união, ou a gente alinha para discussão, ciência, sociedade, unindo com essa questão política, ou a gente está acabado. A gente vai continuar da mesma forma, refém dos grandes países. Cientificamente, refém dos grandes países. Continua e vai continuar da mesma forma. Tá? Eu acho que era isso que eu queria falar, assim, mas meio que provocar a molecada também, assim, para a gente discutir, porque não tem como a gente fugir. E se nós, da universidade, que é o lugar que a gente... Nós temos a essência de questionar. No universo do conhecimento é para a gente atormentar a vida dos outros mesmo, intelectualmente. A gente não está na universidade para ler textos bonitos apenas, ou vestir, falar bonito, elegante. A gente está para quebrar nossos neurônios, sabe? Está para destruir nossos neurônios e questionar. Essa é a essência do universo do conhecimento. É questionar, sabe? E a molecada tem que questionar mesmo, assim, sabe? Tem que crescer, questionar, ir além do seu trabalho, da sua profissão. Você trabalha a forma de comunicação, melhora a sua forma de comunicação, contribui com o professor, questiona, sabe? Se envolve na política, eu acho de extrema importância. Faz ciência, faz pesquisa, faz inovação, consegue ver além da nossa bolha. Eu acho que era essa mais a ideia que eu queria bater para se trocar com vocês e se conversar com vocês. Muito obrigada, professor Gustavo, excelente as suas colocações, a professora Patrícia também.
Eu acredito que dá um tempinho, né? Apesar de ter passado um pouco do horário, acho que dá um tempinho, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, fazerem alguns questionamentos para os dois professores, eu acho que a gente pode falar um pouquinho ainda, né? Alguém tem algum... Não. Vai ficar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos a mais, não faz mais ninguém, não. É bom questionar. É tão bom conversar, né? Questiona a professora Patrícia aí, enche o saco dela, vai, pessoal. Isso. Depois pode questionar comigo também. Isso. Quem quer fazer perguntas? Quem gostaria de fazer algum questionamento? Ixi, só tem parabéns, ó. Ninguém está perguntando. Que nada, começa a criticar a pessoa. Acho que parabéns, enche o saco aí dos outros, da gente, que vocês não estão aqui só para dar parabéns para a plateia, está aqui para encher nosso saco. Essa que é a ideia, né? Fazer um monte de perguntas, né? Enche o saco da gente, pessoal. Estamos começando agora, já começa a encher a cabeça dos professores. Olha, eu sou da mesma, mas eu posso perguntar? Por favor. E esse aspecto, assim, que vocês colocaram primeiro, maravilhoso, né? Sensacional a palestra de vocês. Estou aqui apaixonada. Mas esses aspectos sociais que vocês colocaram, assim, eu venho há muito tempo debatendo com os meus alunos e levantando, mas, assim, a gente não tem como fugir, né? Gustavo, Patrícia, por mais que nós temos o maior financiamento público, nosso financiamento de pesquisa, temos o agravante que tudo que é digital que abre hoje é só para a Covid, né? Nós, das ciências básicas, estamos aqui, ao Deus dará, tentando achar, né, um buraquinho no gelo para respirar. E aí me vem à cabeça essa questão público-privada, né? Se a gente não vai entender isso também, essas parcerias público-privadas. E a gente tem que pensar muito nos dilemas que vêm aí público-privadas, que o professor Gustavo colocou muito bem aí, que é os interesses econômicos, né, que foi a tradição que a gente teve, né? Quanto a indústria química, a gente sabe que os farmacêuticos aqui sabem a história, o quanto a indústria química já regia o mundo, e agora insumos e tecnologia, né, inteligência artificial, enfim, que é o que está vindo aí pela frente. Mas a gente não pode fugir disso. O que vocês acham disso, né? Essa questão é uma lição também, quer dizer, a gente vai ter que começar a correr atrás agora de buscar recursos fora do público, para a gente que não está na área do coronavírus, com essa situação de... Por favor, professora. Professora Juliana, esse é realmente uma questão importante, isso que o professor falou. Eu até acho, assim, que as sequelas, eu fico preocupada, e depois eu gostaria até de ouvir o professor também, se as sequelas que estão sendo causadas, né, por essa falta de entendimento entre a sociedade e a ciência, pode levar a um prejuízo maior no futuro, né, do que a gente já tem. Por exemplo, dizendo sobre hoje só ter editais para a Covid, como você falou. Mas eu não sei como que isso seria viabilizado, professor Juliana, porque hoje, pelo menos falando da universidade aqui de Maringá, nós temos um limitante muito importante dessa relação privado e de financiamentos privado com a integração do sistema público. Então, ou definitivamente o sistema também acorda para essa necessidade, ou eu acredito que isso vai ser difícil ser viabilizado, apesar de ser importante e uma válvula de escape. Assim, antes, deixa eu só falar uma coisa que eu não comentei, na verdade, sobre a Universidade de Maringá, porque eu tenho uma relação, apesar de ainda não conhecer, ainda não conhecer, na verdade, eu devo uma visita mesmo assim, a Maringá, porque, assim, quando vocês falaram o período de doutorado sanduíche e tal, eu tive o prazer, assim, de conhecer um dos meus melhores amigos, assim. É um infame, não vale muita coisa, não, mas o professor Iandre Maldonado Costa, aí, da Universidade de Maringá, um dos meus melhores amigos hoje é o Iandre, assim, que eu tive o prazer de conhecer em Portugal. E aí fomos estudar inglês na Irlanda. Tem essa relação de amor, assim, nossa, que as nossas mulheres ficam com ciúme, mas não tem como ficar, porque é uma relação de amor muito grande. Então, assim, eu tenho essa visita para fazer aí
em Maringá, que ele já me esculhambou algumas vezes, porque já me fez várias visitas e eu nunca fui aí. Em relação a essa parte público-privado, assim, a gente precisa dessa relação, tá? Depende como a gente vai lidar com isso, mas a gente precisa dessa relação. Porque, assim, o público nos dá uma certa segurança, tá? A gente tem a segurança de publicar e levar o social que nós fazemos. O privado, a gente precisa que a lei nos dê suporte. Por exemplo, na Europa, a gente tem essa questão da legislação de que quando a gente faz o trabalho, a gente manda para a empresa tem um mês para nos retornar, informando do que ela concorda ou não, para publicar ou para levar a público, ou se deve gerar patente, mas a decisão sempre vai ser nossa, tá? Durante um mês, a gente não chegar no acordo, a decisão é nossa. Claro que não é tão simples assim, embora a lei favoreça, não é tão simples assim, porque a empresa ela é muito poderosa. Por mais que eu tenha intenção de levar a público, de repente ele pode pegar, contratar o chefe para fazer consultorias, isso não é tão comum, tá? Consultorias, que é uma empresa, que é um financiamento, que é um dinheiro enorme pago, e aquele chefe já passa informações privilegiadas já no decorrer e a própria empresa patentear ou deter essa informação e nos impedir de fazer as coisas. Então, tem esse risco? Tem. Mas não tem como não negociar, pessoal. Não tem como não negociar. A melhor forma é montar um belo contrato, e aí a gente precisa muito dessa parte do setor jurídico. Nessa parte de Oxford, a gente fazia bem. O setor do jurídico era muito bem feito. Eu sempre trabalhei com empresas lá. E para que nos deu suporte. Aqui no Brasil, nós somos um país jovem. Então, a gente tem essa possibilidade de brincar com a legislação, de fazer qualquer coisa. Ou, pelo menos, fazer muita coisa. E a gente tem, infelizmente, nós temos uma cultura da corrupção, da malandragem, da esperteza. Infelizmente. Então, coisa que a gente precisa trabalhar, evoluir, mas não pode descartar. Tá? E aí, Júlia, você falou sobre essa questão da ciência fora da Covid. Olha, Júlia, eu acho que é mais trágico do que isso, mesmo fazendo essa parte de ciências básicas. A tríade da ciência, pelo menos da universidade, é ciência, pesquisa, ensino e extensão. Tá? E qual a extensão que é feita? É muito pouco, tá? E é muito pouco. E nessa pouco a gente entra para fazer uma extensão bem feita, a gente precisa da interdisciplinaridade. Vocês lembram que o ministro da pasta mais importante do governo, que é a pasta da educação, pode não ser que tenha mais dinheiro, apenas a segunda que tem com o maior dinheiro, falou que as ciências humanas não servem para nada, deveria ser tudo privado? E que quem quisesse pagar, porque não deveria ser público, e falou que, indo além, a universidade era lugar para plantação de maconha e laboratório para sintetizar droga. Então, assim, eu acho que, além dessa questão do Covid, a coisa mais trágica, se você não se encaixa em algo, você é descartado. Eu acho que quem mais vai sofrer e quem mais está sofrendo vai ser as ciências humanas. E a demonstração clara da incapacidade de raciocinar o básico é não compreender o quão importante as ciências humanas é necessário para fazer esse trabalho de extensão, de levar das universidades e fazer essa conexão com a sociedade. Eu acho que ainda é mais trágico do que essa questão da pandemia. Gente, infelizmente. Concordo plenamente. Deixa eu falar, tem mais duas questões aqui. Uma que é da Vanessa Lara Risso Sabino. Ela pergunta assim: primeiro, quero dizer que as duas palestras foram incríveis, parabéns aos dois cientistas. Segundo, gostaria de saber sobre a informação de que a imunidade ao vírus dura apenas 4 meses, e como ficaria a situação da vacina em relação a isso. Acho que o professor Gustavo mais ou menos respondeu. Não sei se você quer fazer mais algum comentário. Quer fazer, Patrícia, por favor? Não, professor, na verdade, não se tem isso ao certo, né? Não sei se você pode falar melhor que eu. Não se tem essa informação exata, é uma suposição ainda, baseado nesse acompanhamento até hoje. Né? Eu concordo plenamente.
E a outra questão é do Matheus Matos. Qual das vacinas está sendo mais eficiente até o momento, professor Gustavo? Nós temos 4, só que no Brasil nós temos 4 em fase clínica, estudos clínicos 3. Tem mais Tá? Nós temos mais do que isso. A gente, seria imaturidade, pessoal, falar qual a melhor, ou qual que está mais eficiente, sem obter todos os dados do estudo clínico 3. É nessa fase 3, que é onde faz a vacinação em larga escala, com milhares de pessoas, que a gente vai saber se realmente a vacina funciona ou não. Porque as pessoas que são vacinadas, elas vão estar suscetíveis, vão estar expostas à infecção, tá? A infecção natural. E aí sim onde a gente vai saber se realmente a vacina funciona ou não. Tá? Então, não tem como, a gente precisa esperar. No mais, aquele jogo, no mais é jogo político e jogo... não é jogo político, é jogo empresarial, tá? A gente precisa dessa fase 3 de todos esses dados que seja, sabe, obtido com acurácia para a gente falar, ó, essa vacina não é apenas a questão de melhor ou pior. Uma vacina pode ser direcionada a um público melhor, outra vacina pode ser direcionada a outro público, tá? Então, assim, de repente a gente pode ter 2, 3, 4 vacinas que podem ser, inclusive, complementares. Claro que não vai ser complementar nesse início. A gente precisa tomar cuidado com esse termo para que as pessoas não falem, então eu vou tomar as 2 vacinas que vierem. Não. Tá? A gente vai ter equipe que vai falar, olha, vamos direcionar, falar, olha, essa vacina vai ser direcionada a esse grupo, essa outra vacina a esse outro grupo, ou inclusive distribuir, ó, essa vacina vai ser direcionada mais sul-sudeste, para a gente poder abarcar todo mundo, porque infelizmente uma vacina só não vai ser distribuída para todo o Brasil de imediato, assim, é difícil. Tá? Então, a gente, felizmente, a gente precisa esperar um pouquinho mais, tá? Espera um pouco, deixa sair os resultados. E outra coisa, não entre nesse negócio de briga que é melhor ou pior, não. Isso aqui deixa para nós, tá? Essa questão de discussão técnico-científica é nossa, cientista. Tá? Quando for licenciada, aí já vai estar disponíveis, discutidas, assinada, porque quem assinar uma vacina com qualquer dúvida, ele acabou com a carreira dele. Exato. Quem assinar, falou, tá licenciado para ser humano e tem qualquer dúvida, isso causar qualquer problema, essa pessoa acabou com a carreira dele pro resto da vida. Eu não assinaria, mas nem a pau, não, mas está isso, qualquer dúvida que não tenha resposta, não vai. A Anvisa e o grupo técnico vai ser cuidadoso com isso. Vou esperar um pouquinho mais, pessoal, um pouquinho de paciência. Aí a Ione Parra Barbosa Tasma, ela fez acho que umas 3 ou 4 questionamentos. Ó, como ficaria a reação adversa de vacinas em pessoas contaminadas com a doença? Aí depois ela perguntou também como ficam os efeitos adversos. Ouvi falar em 5% de reação e parece que é alto. É verdade? Isso é muito? Quer falar, Patrícia? Pode falar, professor. Assim, olha, reação adversa simples no local da vacinação, de cabeça, às vezes pode causar um calafrio, não é tão anormal, talvez seja até mais do que isso, tá? Não é tão incomum, então isso daí, na verdade, já era esperado que ia acontecer, tá? Agora, efeito colateral mais perigoso do que a própria doença, não, isso não é verdade, não. Não é verdade, até porque nós não temos esses dados ainda, tá? Especificamente, em relação a efeito colateral a longo prazo, porque a questão que nós temos é o efeito colateral a curto prazo, tá? Nós não podemos nem falar efeito colateral a médio prazo, porque foi engraçado essa coisa de pular, fazer as coisas muito rápido, que nessa fase 1 e na fase 2 é o que nós deveríamos saber realmente os efeitos colaterais, pelo menos a médio prazo. E não dá para fazer ter uma informação quando se faz um teste durante 28 dias. Não tem como você falar em efeito colateral a médio prazo com 2 meses. Não existe. É efeito colateral a curto prazo. Então, os efeitos colaterais a curto prazo geralmente são esses. E, de certa forma, era esperado, pessoal.
tá? Principalmente quando se trabalha com, por exemplo, vírus vivo, tem esse cuidado, mesmo sendo um vetor viral, não sendo o vírus do coronavírus, tem certos cuidados, utilizando o vírus inteiro como um vírus inativado, usando o adjuvante, ele tem esses efeitos colaterais, pode gerar esses efeitos colaterais, tá? Mas efeito colateral danoso, assim, não. Isso é conversa. A médio e longo prazo nós nem sabemos ainda. Não dá para saber. Eu falo que a gente deve se preocupar mais com a eficácia, né? Quanto de eficácia isso vai ter e quanto a população vai precisar se vacinar para realmente somar, se ela tiver uma eficácia mediana, o quanto dessa população vai precisar ser vacinada do que, de fato, com essa consequência de reação adversa. Não, com certeza, plenamente. Eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, eu não sei se eu estou equivocado com esse meu raciocínio, mas que provavelmente nós teremos que nos vacinarmos contra o Covid, né? Praticamente todo ano, como, por exemplo, uma vacina para gripe, que a gente todo ano toma vacina. Depois, claro que agora está tudo ainda sendo conhecido, mas à frente, quando ela for desenvolvida e tudo mais, a gente vai ter que tomar constantemente, como a da gripe? Não, provavelmente não. Eu vou falar que provavelmente não, porque é um vírus pandêmico, a capacidade de mutação dele, da adaptação, ele não é tão grande quanto a do... E essa questão da variabilidade do vírus, de mutações, eu acho que eu até vi um tempinho atrás um artigo que tem muita variabilidade, ele já mudou muitas vezes, né? Mas não chega a gerar uma mutação que impeça, por exemplo, porque basicamente o desenvolvimento da vacina está em cima da proteína spike. A alteração dela não é suficiente para mudar a sequência completa, para ter outra proteína spike para entrar. Entende? Por mais que ele tenha variabilidade nesse ponto da proteína spike, ele não altera a esse ponto não, sabe? O que pode acontecer é a gente precisar tomar reforços, tá? A gente precisar tomar reforços, mas eu não acredito que seja anual. Não, porque provavelmente assim, as duas vão ter, provavelmente vai ser uma vacina, 28 dias, outra vacinação. A maioria vai precisar de duas vacinas. Aí a gente vai acompanhar. Só nesse acompanhamento que a gente vai ver se realmente a gente tem a necessidade de tomar uma terceira dose, ou quanto tempo a gente vai ter o reforço, sabe? Mas não é só essa questão de nível de anticorpos. A gente vai precisar ter acompanhamento na capacidade de produzir memória. Tá? Sim. Porque o nível de anticorpo ele vai baixar, é natural, ele vai baixar. Fica aquele nível basal, tá? Mas a gente precisa saber a questão da produção de células de memória e a capacidade de reagir na segunda infecção. Aí a gente precisa de tempo. Mas até então eu não acredito que vá ser que nem a da gripe, não. Tá? Eu não acredito que seja. Se for, aí a gente vai ter que... Nossa cabeça vai ter que reformar tudo de novo. Mas a gente reforma. Tá? É uma briga pela vida. Ele vai brigar para sobreviver, a gente vai brigar para sobreviver e a gente sempre vence. Porque disseram que o vírus ele sobreviveria melhor no inverno do que no verão. Só que aqui no Brasil parece que ele não está nem aí para isso, né? Já deve ser um... Esse negócio não deu certo na Europa, não. Foi no verão que voltou o segundo pico, viu? Né? Então essa ideia aí está totalmente fora, né? Eu estou recebendo aqui um aviso. Não, eu achei que ele ia terminar... Nós temos que terminar a nossa sessão. Está muito boa a discussão, estou gostando muito, mas o pessoal disse que nós temos que encerrar a palestra. Então, que absurdo conosco. Nos dá um tempo, né? Então, gente, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês que vieram. Eu, pessoalmente, acho que todo mundo, nós gostamos muito das palestras, da apresentação, das discussões. O professor Gustavo é bem-vindo para Maringá, assim que acabar a pandemia, pode vir quando quiser ficar aqui, que acho que todo mundo vai te receber muito bem. Se o Iandre pagar o churrasco, eu vou. Isso. Você tem o Iandre, que é o seu
amigo, tanto Essa tempo, parte né? ele Mas precisa pode... pagar o churrasco, esse infame. Ele fica só falando, mas é só conversa. Ok, então tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigado, viu? Uma boa noite para vocês. Se cuidem, tá bom? Então vamos nos cuidemos. cuidar até que o professor Gustavo nos libere. E a Patrícia também nos libere. Boa noite. Obrigada, Professora pessoal. Patrícia vai encontrar a cura e vai passar para a gente. Opa! Porque, de acordo com o presidente, a cura é melhor. Beijo, meus Boa amigos. noite. Até a próxima. Boa noite. Obrigada, prazer.